Oiku adoeceu no palco. História: ele vai para a casa de Azu. Preocupado com a possibilidade de algo acontecer com a filha, Demir os segue e espera na rua. A casa está suja e bagunçada. Ele pede sanduíches de fora como refeição. Oiku age distante com sua mãe. Ele não come a comida no começo, mas quando o pai liga e diz que ele precisa comer e tomar o remédio, ele come a comida. Ele se levanta cedo, se veste e espera pelo pai. Pai e filha vão primeiro para casa e se preparam para o teatro naquele dia, então ele chega à escola. O Gur tenta fugir de Kandan, que chega lá, mas também tenta ficar perto do professor Sevgei. Durante o jogo, Oiku desmaia. Quando ele não acorda, apesar de pedir que Murtecan o beije, seu pai e Kandan da plateia vêm e levam Oiku para o hospital. A doença de Oiku estava progredindo e Demir ficou arrasado ao ouvir o que o médico disse. Quando seu médico lhe diz que o estresse desencadeou essa convulsão massiva, Demir ataca Azu. Azu chega imediatamente ao hospital e vê sua filha. Semal conta a Oiku que Demir mentiu para ele e que ele não é seu pai verdadeiro. Oiku também escreve isso em seu diário. Demir, que lê o diário, fica surpreso. Oiku mal deixa o pai durante a noite que passará com a mãe. O Gur diz a Azu que se alguma coisa acontecer com Oiku, ele a responsabilizará. Finalmente, Azu pega Oiku e eles vão embora. No caminho, Azu pergunta a Oiku como ela se sente por passar um dia com ele. A história não responde. Quando Azu diz também não me canso da sua conversa, Oiku imediatamente diz que quer que seja de manhã. O Gur vai com sua mãe até a casa que encontraram para Kandan. Enquanto isso, Kandan, que veio conhecer a casa, liga para Demir e pergunta o que ele está fazendo. Ele conta a Kandan que Azu levou Oiku. Kandan se oferece para um encontro à noite e diz que também veio ver uma casa. Ao contar a Demir que veio ver a casa que tia Mifid encontrou, Demir pergunta quem ele é. Quando Kandan diz que Asi é mãe, Demir entra em pânico e imediatamente liga para o Gur e explica a situação. Oiku fica muito entediado quando chega em casa com Azu. Ele não responde a nenhuma pergunta que Azu faz. Essas atitudes de Oiku irritaram Azu. Azu liga para Semal e explica a situação. Semal manda ele fazer alguma coisa para distraí-lo e dá algumas dicas. Azu diz a Oiku que ela também não está feliz com a situação e o pressiona para que fale novamente. Finalmente Oiku começa a falar e conta sobre seus sonhos com sua mãe. Azu, que pressiona Oiku a comer alguma coisa, encontra uma reação que ela nunca esperava. Oiku diz a ela para não vir buscá-lo novamente. Enquanto isso, a pessoa que ligou pergunta a Demir Oiku como ele está e depois o lembra do que ele precisa fazer. Então ele começa a comer a comida que Azu trouxe para ele comer. Azu fica muito surpreso com esta situação. Enquanto isso, Demir está do lado de fora vigiando a casa onde Oiku está hospedado. Quando Oiku apaga a luz para dormir, ele diz: "Boa noite menina, estou aqui, não se preocupe." O telefone de Azu toca de manhã cedo. Quem liga é Demir. Ele pergunta se Oiku está pronto. Quando Azu entra no quarto de Oiku para acordá-lo, ela vê que ele está pronto para ir. Ele diz que vai tomar café para dar Oiku ao pai mais tarde e que deve esperar. Quando Oiku diz que não há necessidade dela vir e ela mesma pode ir, Azu não concorda, mas devido à aparência de Oiku ela dá um passo para trás e eles descem e a entregam para Demir. Azu está determinado a pegar Oiku, Demir está muito preocupado. Demir ficou surpreso e triste ao saber que sua filha sabia de tudo. Ele fez o médico mentir para não ficar ainda mais chateado. A pedido de Demir, o médico disse a Oiku que havia um novo medicamento que iria parar a sua doença. A criança ficou muito feliz. O médico disse que essa não era a atitude correta, os sintomas da doença iriam progredir e haveria esquecimento. Na escola, Oiku esqueceu tudo por um momento, depois passou. Seus joelhos também começaram a doer. Demir disse que era uma dor crescente e tentou não deixar sua preocupação ser notada. Azu abriu um processo de custódia. Demir, que recebeu a intimação judicial, ficou confuso sobre o que fazer. Eles perguntaram ao advogado. Demir ficou arrasado quando disse: "O tribunal dá prioridade às mães de crianças pequenas." Ele também contou a Kandan sobre sua tristeza. Kandan também viu Azu na casa de Semal e ligou para ela para conversar porque sabia que eles eram amigos. Claro, Semal enganou a garota sobre as boas intenções de Azu. E supostamente Demir sabia que Azu estava grávida, ele enganou a garota dizendo que ia se casar e de repente a deixou. Azu também foi forçada a desistir de seu bebê. Chegou o dia do tribunal, a primeira audiência foi realizada. Azu mentiu que estava no exterior, que havia perdido a filha de vista e que Demir não havia mostrado a filha para ela. O juiz adiou a audiência e deu a Azu o direito de ver Oiku em determinados dias. Ele entrou em fúria de ferro.
Ele ficou muito bravo ao saber que Candan estava saindo com Semal. Ele foi e atacou Semal. Ele está tentando transformar tudo em uma oportunidade. Ele provocou Demir a bater nele, mas ele falhou. Os preparativos para a apresentação continuam a todo vapor na escola. Mãe Assi gosta muito de Candan, que vê na vizinhança e descobre que está procurando uma casa. Ele a vê como uma esposa adequada para seu filho e diz a ela que a informará sobre uma casa recentemente vaga. Os pensamentos de Ugur sobre a professora ficam um pouco confusos quando sua mãe elogia Candan, que ele não sabe quem ela é. Azul veio no fim de semana e levou Oiku por um dia. A despedida de Demir e Oiku foi muito emocionante. A criança está doente e tem medo de ficar chateada ou de que algo aconteça. Demir fica arrasado. Eles entraram no carro e foram embora. Oiku não falou nada com Azul. Demir não dará a filha para ninguém. Azul contou a verdade a Oiku. Oiku chorou muito. Demir enlouqueceu de raiva, destruiu tudo, gritou com Azul e disse que não daria o filho para ela. Demir acalmou Oiku e prometeu não desistir dele. Enquanto isso, Oiku se esquece de tomar os remédios que seu pai lhe deu como vitaminas. Ele começou a se esquecer de sua doença. Oiku é uma criança muito esperta. Quando se esqueceu de tomar os comprimidos, percebeu pela raiva do pai que não eram vitaminas, mas remédios para sua doença. Demir também explicou a situação de Azul para Candan. Ele também estava chateado e preocupado. Demir começou a trabalhar na construção civil para sustentar sua família e atender às necessidades de seu filho. No começo foi muito difícil porque ele não estava acostumado. Ele também se machucou, mas não desistiu. Oiku pensava que seu pai trabalhava como motorista. Ao contar a Candan a verdade sobre seus ferimentos, ele descobriu que seu pai trabalhava na construção. Enquanto isso, Ugur seguia Azul e queria saber o que o advogado que ele estava fazendo com Semil estava fazendo, mas é claro que o advogado não contou o segredo do seu cliente. Ugur, usando a peça de teatro da escola como desculpa, ele encontrou uma maneira de conhecer Sevgei, professor de Oiku. Eles foram juntos ao café. O pai de Azul queria ver o neto. Azul teve que levar Oiku ao hospital. Seu avô entregou a Oiku a pequena carta que havia escrito para a enfermeira sem que Azul a visse. Quando Oiku voltou para casa, entregou o papel a Demir. Seu avô escreveu que ele deixou toda a sua riqueza para Oiku. Demir entendeu porque Azul queria levar a criança. Ele se encontrou com Azul e disse a ela que sabia de tudo. Ele disse que definitivamente não daria a criança a ela. Oiku escreveu uma carta para seu pai. Ele levou o pai para a praia depois da escola e entregou-lhe a carta. Demir começou a lê-la em voz alta. A história escreveu tudo. Todas as mentiras que seu pai lhe contou para não incomodá-lo e, por fim, a mentira sobre sua doença e seus medicamentos. O ferro estava muito ruim. Enquanto Demir e Semal brigam, Oiku grita papai. Demir, que não pode comprar o remédio pronto de Oiku porque não tem dinheiro, comete roubo.